E aí, meu povo, boa noite. Continuo sendo Daniel. Quem é que está sabendo aqui que série que a gente está vivendo aqui? Não pode olhar para trás de mim, não pode olhar, fecha os olhos. Meio difícil, né? Não saber. Como é o nome? Restauração Radical. Hoje nós vamos continuar falando sobre restauração. Alguém sabe que passo a gente está hoje dessa série? Não? Em que número? Quinto, ó, muito bem. Estamos no... Tinha que ser, né? Nós estamos há 4 semanas, essa aqui é a 5ª semana, falando sobre o caminho da restauração radical. E a cada semana a gente está falando sobre um passo. Alguém sabe qual foi o primeiro passo? Ninguém tem coragem de falar? Saindo da negação. Foi o passo da realidade. É eu sair da negação, é eu admitir, cara, eu não sou Deus, eu não sou perfeito, eu não tenho controle da minha vida. Depois que eu saí da negação, que eu descobri a realidade, que eu não sou Deus, aí eu fui para o segundo passo, que foi a esperança. Eu aceitei que Deus se importa comigo, que Ele pode me ajudar. Depois eu fui para o terceiro passo, que é o compromisso. Tá, eu não sou Deus, e Deus pode me ajudar, Deus se importa comigo, então agora eu me comprometo com Ele, eu entrego a minha vida, a minha vontade para Ele. E aí, semana passada, qual foi o passo? Alguém lembra? Inventário. É o passo da restauração, o passo do inventário moral. Algumas pessoas chamam de limpeza também, porque Deus faz uma limpeza da minha vida quando eu faço um levantamento das coisas que eu já vivi, dos traumas que eu sofri, dos erros que eu cometi. E aí eu descubro que eu posso viver livre da culpa. Que eu posso confessar as minhas falhas, as minhas lutas, os meus pecados para Deus. Então foi isso que a gente passou até agora. A gente descobriu que a gente não é Deus, que a gente tem falhas. A gente descobriu que Deus se importa com a gente. Que a gente pode se entregar a Ele. E que a gente pode descobrir as nossas falhas e confessar. E tudo isso tem a ver com uma coisa específica, né? Se você pegar o centro de tudo isso, desse problema da restauração que a gente precisa, ele vem das nossas falhas de caráter, concordam? Vem dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, o nome que você quiser dar. Então, a gente até agora ficou olhando para descobrir quem a gente é, descobrir quem Deus é. E agora a gente chega num passo muito importante, que é o passo da transformação. É o momento em que eu começo a me mover para eu trabalhar essas lutas que eu tenho. E qual é o primeiro passo para eu começar a ser transformado por Deus? É eu pedir para Ele. Então a declaração do passo 5 fala assim, ó: eu peço humildemente que Deus remova minhas falhas de caráter e voluntariamente me submeta a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Deu para entender? Então são 2 coisas aí. Eu peço para Ele tirar minhas falhas, que aliás Ele não vai tirar de uma hora para outra, para você já ficar sabendo que você não vai acordar amanhã perfeito, certo? E eu me submeto à mudança que Ele quer fazer na minha vida. Essas 2 coisas estão juntas. Para que Ele trabalhe nas minhas falhas, eu preciso me submeter para que Ele possa trabalhar na minha vida. E isso nem sempre é fácil. Mas a gente baseia esse passo em Romanos 12, de 1 a 2, que diz assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme, como? Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, como é que eu conheço a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? É quando eu deixo que Ele me transforme pela mudança completa da minha mente. Então, para eu me transformar, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Porque mudando o jeito que eu penso, eu mudo o jeito que eu me sinto e o jeito que eu ajo. Está dando para seguir até aqui? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto seguindo por 3 pontos principais. De onde é que as nossas falhas surgem, por que é difícil se livrar delas e como é que a gente coopera com Deus, como é que a gente participa desse processo de mudança. Eu queria começar aqui orando com vocês.
Deus, nós vamos falar aqui sobre um assunto muito delicado, que é transformação. Nós vamos falar sobre algo muito difícil, que é eu não só admitir as minhas falhas, os meus erros, as minhas lutas, como eu descobri que o Senhor é capaz de transformá-las, mas para isso o Senhor precisa que eu deseje, que eu me entregue. Então nos ajuda a entender essa mensagem de hoje, nos ajuda a levar ela para o coração e a terminar esse domingo nos entregando mais e mais para Ti. Que o Senhor deixe todo mundo atento e pronto para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa me usar nesse momento para falar aquilo que o Senhor quer dizer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente. Primeiro ponto aí que nós vamos começar, né? Como eu disse, a gente vai começar a entender de onde é que vem as nossas falhas, de onde é que vem os nossos erros. Então, a gente pode resumir que os nossos erros eles vêm de 3 coisas principais. Primeiro, da biologia, ou seja, da nossa genética, daquilo que a gente herdou dos nossos pais, né? Aquilo que a gente não controla. Eu simplesmente nasci assim. Você já percebeu que você tem muitas características que são parecidas com seus pais? Mesmo que às vezes você nem goste de algumas? Tipo assim, poxa, a minha mãe ela tem facilidade de explodir. Eu queria ser mais calmo, mas eu sou igualzinho, eu também fico com raiva. Eu já estou vendo aí os... A segunda coisa é o social, é aquilo que não foi de nascença, mas é as circunstâncias, a experiência, os relacionamentos que eu vivi. A forma como eu fui criado, as pessoas que eu conheci me moldaram. Você já percebeu que coisas que pessoas fizeram com você ou falaram para você moldaram a forma como você é hoje? De repente você tem inseguranças muito fortes que vem de uma coisa que você ouviu na infância, de alguém que gritou com você, de alguém que lhe ensinou que você não tinha o valor que hoje você descobriu que tem. Isso vem da sociedade, dos nossos relacionamentos. E por último, a terceira razão para as nossas falhas são as nossas escolhas morais e espirituais, ou seja, aquilo que eu escolho fazer de certo ou errado, e também a minha relação com Deus, a minha espiritualidade, que também me ajudam a ficar mais perto do que Ele quer para mim ou mais longe. Então a gente vai passar rapidinho por esses 3 pontos. Então a primeira razão das minhas falhas é a minha biologia, a minha genética, é como eu nasci, certo? Então, como eu falei, muitas coisas que você tem hoje são herdadas dos seus pais e dos pais deles, né? De toda a sua linhagem. Vem na sua genética, você não tem como controlar, está nas suas células. Você tem o seu próprio jeito e personalidade que é único de você, certo? Você não é determinado. Mas com certeza você herdou elementos físicos e emocionais dos seus pais, tanto nas partes boas como nas ruins. E aqui vem uma coisa muito importante que você precisa entender hoje, se você quiser transformar suas falhas. A biologia explica a sua predisposição, mas ela não desculpa o seu pecado. Então, o fato de eu ter uma predisposição a ser de um jeito, não me obriga a ser desse jeito. E não desculpa os erros que eu cometo. Isso vale para cada um de nós, inclusive para mim. Eu consigo perceber que eu tenho várias características que vieram dos meus pais, tanto nas virtudes deles como nos defeitos. Mas eu preciso escolher a cada dia lutar contra a minha natureza. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Quando o ser humano caiu, os nossos corpos e as nossas mentes também caíram. Toda a natureza se corrompeu, até a nossa genética. É por isso que eu posso nascer já com uma predisposição ruim. Isso não quer dizer que eu sou fadado a ser daquele jeito. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode ter a tendência de ter um temperamento difícil, de se irritar fácil, mas isso não é desculpa para agredir alguém, seja físico ou verbalmente. Você pode ter uma propensão de ser mais lento, mais vagaroso, mas isso não é desculpa para você não fazer nada da vida e ser preguiçoso. Você pode ter uma inclinação a ter determinados vícios. Sabia que tem gente que tem mais facilidade de se viciar nas coisas? Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser videogame, celular. Mas isso não é desculpa para você escolher se tornar dependente, não lutar contra o seu vício. Então esse é o primeiro ponto. A nossa natureza. Agora a gente vai para coisas mais difíceis. A segunda razão das minhas falhas são as circunstâncias que me cercam e que me cercaram durante a minha vida. Ou seja, a forma como as pessoas e as situações me influenciaram.
O que você aprendeu dos seus pais, o que você aprendeu de outras pessoas importantes na sua formação, e também o que faltou nela. Os bons e os maus hábitos que lhe ensinaram, ou que você aprendeu a ter sem querer. E no ambiente que você cresceu, você aprendeu a se proteger, aprendeu a suprir as suas necessidades, a lidar com as feridas, com as rejeições, com as mágoas, com os traumas. Mas não necessariamente você aprendeu da melhor forma. Acho que se eu perguntasse aqui, cada um ia ter uma forma de contar. Poxa, eu sofri um trauma, eu sofri uma mágoa, teve algo que não foi do jeito que eu queria, e eu tentei lidar de tal forma, mas depois de muito tempo eu percebi que não era o certo, que não era o que me fazia bem. Ou talvez você esteja vivendo isso agora. E aí você precisa descobrir que muitas das suas falhas são uma tentativa de preencher as suas necessidades insatisfeitas. Como, por exemplo, o amor. Talvez você tenha um desejo que é legítimo por respeito. Mas se você foi desrespeitado na sua infância, você pode trocar o respeito por atenção. E aí você tem que sempre chamar a atenção das pessoas. Você tem que ser sempre o centro das atenções. A pessoa que fala muito, que aparece, que conta piada. Porque as pessoas têm que gostar de você. Talvez você tenha um desejo por amor, mas você não foi amado de verdade. E aí você troca o amor por relacionamentos baratos, por ficar com aquele menino ou aquela menina que você sabe que não vai dar em nada, só para você sentir que você vale alguma coisa para alguém. Para você sentir que alguém se importa com você. Ou talvez você tenha um desejo por segurança, mas você não recebeu, as pessoas não se importavam de mostrar para você que você estava seguro quando você era criança, que elas iam te proteger de todo mal. E aí você procura segurança no dinheiro, nos bens, no poder, nos estudos. Até os estudos, gente, pode ser ruim. Se você procura no estudo uma forma de ser impossível você se dar mal, e aí você acha que você vai ter a vida perfeita porque você estudou muito, que não tem perigo de você perder um emprego. Nos relacionamentos, aí você coloca no outro a sua felicidade. Ou talvez você tente controlar as outras pessoas. Todas essas são formas de você ter um desejo por segurança satisfeito. De mostrar que você está bem, que você tem tudo o que precisa, mas lá no fundo você sabe que você não está bem. Porque se você estivesse bem, você ia saber que mesmo que você não tenha dinheiro, bens, poder, estudo, relacionamento, controle, você ainda estaria bem por causa de Jesus. Então fica uma pergunta para você já ir refletindo. Na sua vida, onde é que você percebe que você desenvolveu uma falha, um defeito, na tentativa de preencher ou responder a uma necessidade real, como o amor, a aceitação, a segurança? Que falha você criou na tentativa de se proteger das mágoas que você sofreu? E aí o terceiro ponto, eu falei da genética, eu falei das circunstâncias. A terceira razão das minhas falhas são as minhas escolhas morais e espirituais. Se você faz algo por muito tempo, isso acaba se tornando um hábito. Concordam? Se você toma um remédio, eu só tenho que tomar uma vez, o que é que eu faço? Se o médico passa um remédio, eu não botar um alarme, meu filho, pode esquecer, eu não vou tomar nunca. Se identificaram, né? Agora, se eu tomo aquele remédio todo dia por 6 meses, eu já sei que o alarme vai tocar. Antes dele tocar, eu já sei que ele vai tocar, porque eu estou acostumado, que ele toca todo dia. Eu já sei que eu tenho que tomar o remédio. E assim é com qualquer coisa, boa e ruim. E quando você cria um hábito, você fica preso a ele. É difícil de se livrar. E se for um hábito ruim, você está preso a uma coisa ruim. E as nossas escolhas, gente, elas são influenciadas pela nossa relação com Deus ou pela falta de relação com Deus. Elas são influenciadas pelo que nós deixamos nos influenciar espiritualmente. Então, se você acha que você vai conseguir tomar só escolhas boas enquanto você não tem um relacionamento com Deus, pode esquecer. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar para o caminho certo. E aí, de repente, você vê que tem coisas que você jamais imaginou que você ia praticar, que você ia cair, mas elas aconteceram porque você escolheu fazer determinadas coisas que pouco a pouco se transformaram em hábito. E aí você, por exemplo, uma coisa besta, você gosta muito de usar o celular, rede social, e você sempre pensava assim, eu gosto de postar de vez em quando, mas aí você começa a postar todo dia porque a galera está dando like, está vendo seus vídeos, e aí você posta, daqui a pouco você é refém do like. Eu preciso postar. Ou então videogame, celular, eu gosto de jogar,
E aí eu penso, não, jogar é só para me divertir, para me distrair, eu vou jogar meia hora, daqui a pouco eu jogo 1 hora, daqui a pouco 2. E aí eu começo a jogar não para me distrair, para me divertir por um momento, mas para eu esquecer dos problemas que estão acontecendo na minha vida. E aí eu ignoro eles, eu jogo cada vez mais horas por dia, até que de repente, quando eu vejo, eu estou jogando até amanhecer e não estou mais nem com força para ir para a escola. Talvez alguns de vocês passaram por essa experiência. E aí você vai perceber também que falhas de caráter são comumente coisas boas levadas ao excesso ou coisas boas praticadas fora da forma que Deus preparou para você. Por exemplo, comer é uma coisa boa, mas se eu como demais é o quê? Como é o nome desse pecado? Gula ou glutonaria, né? Jogar é legal, mas se eu jogar demais acontece o quê? Eu fico viciado. Sexo. É pecado falar essa palavra, gente? Sexo? Não, né? Sexo é bom? Em que contexto? No contexto do casamento, o contexto que Deus preparou com a pessoa que eu amo, que eu escolhi para a minha vida. Mas aí o que é que eu faço? Eu me vicio em sexo, eu passo a praticar imoralidade sexual, fazer sexo com qualquer pessoa, ficar com qualquer pessoa, por simples prazer. Aliás, prazer é bom, não é? Seja um picolé, seja uma massagem, né? Mas se eu viver somente por prazer, sabe como é que chama isso? Hedonismo. É quando a minha vida é baseada somente em prazer. O meu propósito é só sentir prazer. E aí se acontece uma coisa ruim, uma frustração, minha vida se acaba. Discernimento. É ótimo, né? Ter discernimento, saber ver o que é certo e o que é errado, né? Mas o que acontece é eu quero ver o certo e errado em tudo. Eu passo a julgar as pessoas. Então até discernimento demais pode ser errado. Conversa é massa, mas se eu conversar demais sobre coisas que eu não devo, vira fofoca. Sinceridade é show, mas se eu for sincero na hora errada, eu sou rude, sou mal educado. Trabalho e estudo é maravilhoso para a sua vida, mas se você trabalha e estuda sem propósito para esconder que você não tem propósito de vida, isso se torna um vício. Então, por que demora tanto para eu me livrar dos meus maus hábitos? Por que é tão difícil? Por que eu construo tantos hábitos que me destroem e que vêm até de coisas boas, mas que passam a me dominar? E aí a gente vai tentar buscar na moda da vez, no coach, né, no tratamento revolucionário, num seminário, numa simpatia, né? Pega um dente, enterra no chão, na areia, espera 3 dias, aí vai vir a pessoa amada, sei lá como é que funciona. Mas no final, gente, não dá em nada, porque a gente é refém. Então vamos entrar no segundo ponto. Por que é difícil mudar meus maus hábitos? Agora eu vou beber água. Era para eu ter dado uma pausa dramática para eu beber água, mas eu esqueci. Por que é difícil mudar meus maus hábitos? Primeiro, porque eles estão comigo há muito tempo. Já faz tanto tempo que parece que é parte de mim. Como eu disse, né? Você cria um hábito fazendo continuamente a mesma coisa. E aí você passa anos transformando más escolhas em maus hábitos. Aí você acha que de um dia para o outro você vai ficar livre? Você tem que desenvolver um bom hábito no lugar. E além disso, gente, os maus hábitos muitas vezes são confortáveis, mesmo que sejam destrutivos. Como eu disse, né? Será que o vício em jogo, será que a glutonaria, será que a imoralidade sexual, eles não são prazerosos, eles não são confortáveis? É como um sapato velho. Ele já está amaciado para o meu pé. Ele pode estar caindo nos pedaços, mas quando eu como um sapato novo, às vezes ele está todo duro, né? Ele dói. Demarrar o meu pé, que eu calço 47, 48, você imagina aí. Rasga tudo aqui do lado. Aí para eu comprar um sapato, estava ali, né? Então imagina, gente, eu prefiro às vezes usar meu sapato velho até ele se destruir do que comprar um novo. E assim é o mau hábito. Eu já estou confortável com ele. Eu penso assim, cara, eu sou assim mesmo, vou continuar fazendo. E aí eu entro no segundo ponto. Por que é tão difícil mudar meus hábitos? Porque eu me identifico com eles, gente. Eles não só são confortáveis, mas eu crio a minha identidade ao redor do meu mau hábito. Eu confundo a minha identidade com o meu defeito. Você já passou por isso? É assim mesmo que eu sou. Eu nasci assim, ou então fui criado assim, não tem como eu mudar. Mas a verdade é que você não tem que ser assim. A verdade é que a gente é capaz de mudar. Mas isso não significa você fingir que não tem falha, certo? Você tem que admitir as suas fraquezas, admitir as suas falhas para você entender que Deus quer te ajudar. Lembra lá dos primeiros passos, sair da negação e aceitar a esperança que Deus me oferece. Aí eu peço que você agora pare,
Feche os olhos, quem puder, feche os olhos agora. E aí complete essa frase na sua mente com a primeira coisa que vier. Feche os olhos e pense. Ser como eu sou é ser... Você não precisa dizer, só pense. Ser como eu sou é ser o quê? Pode abrir os olhos. Se você pensou numa coisa terrível, agora é o momento de você começar a apagar e questionar essa coisa terrível que você pensou. Pode ser que você tenha pensado, cara, ser como eu sou é ser ansioso. Ser como eu sou é ser rebelde. É ser procrastinador, é ser medroso. É ser inseguro, é ser raivosa. É ser descontrolado. É ser pornógrafo. É ser viciado em masturbação. É ser mentiroso, é ser viciado em estudo, é ser mal educado. É um monte de outras coisas. E aí quando você faz isso, você se identifica com o seu defeito e torna ele uma profecia que se cumpre sozinha. Eu sou isso, eu sou isso. Imagina que você fala assim, cara, eu sou incapaz de falar em público, eu fico tão nervoso que é impossível. Aí o que acontece? Você nunca vai tentar falar em público. Você nunca vai se desafiar a falar nem para 2 pessoas. Para um dia você aumentar para 3, depois 4, depois 5, até você vencer ou pelo menos dominar esse seu medo. Porque você sabe que você pode ter medo e mesmo assim enfrentar, né? Ou então talvez você fale assim, cara, eu não consigo deixar de consumir pornografia. Sem ela eu não consigo controlar meu desejo sexual. Eu sou um escravo disso, eu não consigo. Aí o que é que acontece? Você não pede ajuda, você não busca alternativas para enfrentar, você não pede auxílio a Deus, você não procura o seu líder, o seu amigo, você simplesmente continua um escravo porque você acha que é impossível. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem aquela coisa, que é aquele pecadinho de estimação que a gente sempre fala, rapaz, eu posso me livrar de tudo, mas isso aqui é impossível. É impossível ter coragem de vencer isso aqui. Terceiro ponto de por que é difícil me livrar das minhas falhas de caráter. Porque tem uma recompensa. Todo defeito, todo mau hábito tem uma recompensa. Pode ser que ele abafe a minha dor. Pode ser que ele me traga um prazer momentâneo. Pode ser uma desculpa para o meu fracasso, sabia? Você pode dizer assim, cara, eu tenho esse problema e isso me impede de fazer isso, então eu nunca vou fazer. E aí você nunca mais vai nem tentar. E você diz, eu sou um fracasso, mas é por causa disso. Eu sou um fracasso, mas é por causa daquilo. Tudo bem, tem causas para as coisas que a gente falha. Mas a gente vai deixar ela nos dominar o resto da nossa vida. Pode ser uma compensação pela culpa que você sente. Aquele mau hábito que ele destrói, também é uma forma de distrair da sua culpa. Pode ser uma coisa que atrai atenção para você. Você já viram aquelas crianças que gritam e choram o tempo todo porque aí todo mundo dá atenção? Vocês pensam que quando a gente cresce isso acaba? A gente descobre outras formas de fazer isso. E até mesmo pode te permitir controlar outras pessoas. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas muitas vezes a gente usa as nossas falhas para controlar, para manipular o outro. E por último, porque é difícil me livrar dessas falhas? Porque Satanás, porque o diabo me desencoraja. Ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em sugerir pensamentos negativos para a nossa cabeça. A Bíblia diz que ele é o acusador, o enganador. Então ele chega para você, ele só reforça os pensamentos negativos que você já tem. Olha, isso nunca vai funcionar, você não é capaz, você não pode mudar. E aí talvez você está ouvindo aqui e fique pensando assim, cara, realmente eu queria me livrar de um vício. Eu queria parar de sentir raiva das pessoas, eu queria parar de sentir uma dor daquela coisa que eu vivi, daquela mágoa que eu passei. Eu queria muito mudar. Aí você sai da igreja, aí vem o diabo. Quem você pensa que é, você acha que você vai mudar? Esquece, cara. Outras pessoas podem até mudar. Tá vendo o fulano que foi pro CR? E parece que a outra pessoa... ele consegue, porque ele é mais esperto, ele é mais inteligente, ele é mais legal. Ele é uma pessoa melhor que você, mas você não. Você está atolado, você está perdido, você não tem esperança. Nem pense na possibilidade de você mudar, que você já vai sofrer só por isso. E aí ele coloca essas mentiras na nossa cabeça. E ele ainda diz assim, se você tentar se livrar, vai ser pior, porque alguma coisa ruim vai acontecer pior do que já está acontecendo.
Mas como eu disse, gente, a Bíblia fala que Satanás é um mentiroso, que ele veio para matar, roubar e destruir. E ela também diz que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Então nós precisamos olhar para a verdade do que Ele diz na palavra. E do desafio que Ele nos dá para cooperar com Ele na nossa mudança, na nossa santidade. E aí a gente precisa lembrar que o primeiro passo é eu entender que quem me muda mesmo, quem me transforma e quem cuida de mim é Jesus, não sou eu. Só a partir daí eu posso cooperar com Ele. E a gente já fez isso, mas talvez você não tenha tido coragem de passar pelos primeiros passos. Talvez você não tenha tido coragem ainda de admitir que você não é Deus. Talvez não tenha tido coragem de se comprometer com Ele. De colocar a sua esperança de vida nele, de dizer, Senhor, eu sei que o Senhor quer me ajudar, então eu quero aceitar a tua ajuda. Talvez você não tenha tido coragem de admitir as suas falhas para Ele. Se for o caso, volte lá para trás e passe por cada um desses passos. Aceite que você não é Deus, aceite a esperança que Ele oferece, aceite que Ele se importa com você, que Ele se entregou na cruz por você para te ajudar. E aí você vai poder admitir as suas falhas e participar do processo de mudança. E aí entrando nesse ponto, como é que eu participo desse processo, né? Romanos 12:2 fala assim, ó, como eu já li no começo, né? Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, transformação precisa de mudança de mente. Alguém já ouviu falar da ideia de piloto automático? Piloto automático, alguém conhece? Já ouviram falar do Tesla, aquele carro que tem um piloto automático, né, que ele anda sozinho? E vocês já ouviram falar que a gente tem um piloto automático também na nossa vida, na nossa mente? Quem faz terapia já deve ter ouvido falar disso, né? Os nossos pensamentos, gente, são como um piloto automático. A gente se acostuma e torna um hábito. O hábito não é só coisa que a gente faz, é um hábito também de como a gente pensa. E o nosso hábito mental se chama piloto automático. O meu pensamento, ele determina o que eu vou sentir, e o que eu sinto determina o que é que eu vou fazer, o meu comportamento. E aí eu me lembrei, né, vou pedir já para passar um vídeo aqui. Eu joguei, quem gosta de videogame aqui? Eu falei de vício, mas eu gosto de videogame, certo, gente? Moderado é bom. Eu estava jogando um jogo recente chamado Outer Wilds. Ele não sei se é tão conhecido para vocês, mas ele é um jogo de exploração espacial. Você entra numa nave e você vai nos planetas e explora e descobre as coisas sobre eles e tal. E aí você tem a opção de usar o piloto automático. Você não tem que voar sozinho para o planeta. Você pode pegar a nave, sobe para o espaço, e aí você liga o piloto automático e ele vai sozinho para o planeta. E aí eu vou mostrar, ele é uma ferramenta top, certo, gente? Ele ajuda você a chegar lá sem você precisar ficar controlando o tempo todo, fazer uma coisa que você já fez várias vezes. E aí quando você chega no planeta, você vai lá, aterriza e explora. Só que ele também pode ser perigoso. Eu vou mostrar para vocês uma cena. Deu mesmo jogando aqui, ó, para vocês verem o que é que aconteceu. Eu ativei o piloto automático, certo? Para ir para aqueles 2 planetas ali, ó. E aí o que é que eu fiz? Genial que eu sou, eu parei de olhar para a tela, fiquei olhando para o celular, olhando outra coisa no celular, e deixei a nave indo para os planetas. Olha o que aconteceu, ó. Eu morri. Aí, eu tentei de novo, gente. Eu pensei assim, agora eu não vou olhar para o celular, eu vou prestar atenção. Mas aí o que acontece? Eu liguei o piloto automático de novo, confiando. Dessa vez, se eu prestar um pouquinho mais de atenção, vai dar certo. Aí eu liguei o piloto automático, fiquei olhando. Peraí, o sol tá ficando perto. Peraí, tá ficando muito perto. Cancelei o piloto automático, eu vou sair de perto do sol. Peraí, ai meu Deus do céu. Aí morri de novo, gente. Vocês entenderam o que é que aconteceu aí? Da segunda vez, eu até desliguei o piloto automático, mas eu percebi tão em cima da hora que eu caí de novo na mesma coisa que eu já tinha caído. E, na verdade, foi engraçado porque eu fui pegar o PlayStation para pegar os vídeos que eu gravei. Aí eu disse, será que eu vou achar... Porque eu gravei um monte de vídeo desse jogo que eu gosto. Será que eu vou achar o que eu morro no piloto automático? O primeiro que eu abri já era. O segundo também. O terceiro também. O quarto também. Porque eu morri tantas vezes que a coisa mais fácil que tinha era achar o vídeo de eu morrendo. Então, mas por que eu mostrei esse vídeo para vocês? Porque o piloto automático é uma ferramenta útil para a nossa mente, assim como é para essa nave aí.
Só que ele é uma ferramenta que precisa estar subordinada à minha inteligência, à minha observação. Se eu depender do meu piloto automático, eu posso me dar muito mal. Sabe por quê? Porque eu posso querer chegar bem ali, naquela menina que está ali atrás. Só que se eu sair correndo em linha reta, eu vou me tacar aqui na câmera e na pobre da menina que está filmando aqui. E aí me lascar todinho, destruir o equipamento da igreja caríssimo. Por quê? Porque eu fui no automático, eu só fui reto. Mas se eu for pensando, eu vou dizer, peraí, quando eu chegar bem ali, eu vou dar uma volta, passar por trás, e aí eu vou chegar na menina. Da mesma forma é com a sua mente, da mesma forma é com seus hábitos. Se você andar totalmente no piloto automático, sabe o que é que vai acontecer? A sua nave vai se explodir no sol. E é o que vai acontecer com a sua cabeça, vai enlouquecer. E aí, às vezes, a gente acha que vai resolver o problema do nosso piloto automático, do hábito que a gente criou por um tempão, de uma hora para outra. Eu vou dizer assim, é isso aí, meu irmão, agora eu vou resolver meu problema, vou parar, está tudo resolvido, nunca mais eu vou cair na pornografia. Nunca mais eu vou brigar com a minha mãe. Ponto. Aí, alguém já falou isso, nunca mais eu vou brigar com não sei quem. E depois você brigou? Alguém nunca mais brigou depois que falou isso? Ninguém, né? Sabe por quê, gente? Porque logo a gente fica cansado e aí a gente abandona a dieta que a gente disse que ia fazer, a gente cai de novo na pornografia, a gente para de ler a Bíblia, a gente volta, a gente atrasa os nossos planos, começa a procrastinar, a gente fica com raiva de novo com aquela pessoa que falou aquele negócio. E volta a agir como a gente sempre agiu. Então, se eu quero realmente mudar, eu preciso reprogramar o meu piloto automático. Eu preciso fazer com que ele não se exploda no sol. Está dando para entender? E aí pensei, qual é o piloto automático que você está enfrentando? Quais são as coisas na sua vida que você deixou, foi levando, foi caindo, vez após vez, e agora está sendo difícil de se livrar? Aquele hábito que parece ser natural, mas está te destruindo. Para onde é que a sua nave vai se você soltar o volante? E quem é você quando ninguém está vendo? Então nós vamos passar aqui por algumas formas pelas quais você pode mudar o seu jeito de pensar. Mudar o seu piloto automático e ajudar. Aliás, ajudar não, porque Deus é poderoso, mas Ele quer que a gente participe do nosso processo de restauração. Então a primeira coisa, mudar um defeito de cada vez. Provérbios 17, 24 diz assim, ó, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. A gente tem que manter a nossa sabedoria em vista. E aí talvez você esteja ouvindo aqui a pregação, né, e pense assim, cara, é isso mesmo, eu vou mudar. Tem umas 30 coisas que eu sou mal fuleiragem, então eu vou mudar tudinho. Eu vou parar de brigar, eu vou parar de tirar nota baixa, eu vou parar de cair em pornografia, eu vou parar disso, vou parar daquilo. É quando você vê, tem uma lista, ó, passa a nota fiscal da feira do mês. Mas, gente, quando você resolve mudar tudo ao mesmo tempo, você fica frustrado, você fica sobrecarregado, você acaba não mudando nada. Então, seja específico. Diga para Deus assim, ó, Senhor, que falhas, que hábitos, que vícios específicos o Senhor quer trabalhar em mim? Em vez de falar assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso aí tem 1000 sentidos. Fale, Deus, é isso aqui que eu quero trabalhar na minha vida. A minha ira, a minha ansiedade, o meu controle, a minha omissão, o meu vício, a minha desonestidade. Então, trabalhe uma falha de cada vez. É óbvio que se você perceber que tem uma coisa errada acontecendo, você vai tentar melhorar aquilo ali também. Mas foque. Um defeito de cada vez para que você possa focar naquilo e deixar Deus trabalhar aquela área. Você não vai transformar tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Segundo, celebrando as pequenas vitórias diárias. Ou seja, vencer um dia de cada vez. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Quem aqui já ouviu? Tem uma parte que fala do pão, né? Aí ele fala assim, dá-nos o pão nosso de cada mês, né? De cada ano, não é não? De cada dia, é mesmo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Por que ele fala isso, gente? Todo dia a gente tem que comer.
Mas hoje eu não preciso comer a comida de amanhã, certo? Então o que eu preciso pedir a Deus é a minha vitória de hoje. É igual o povo no deserto, os hebreus. Deus mandou o maná para eles, mas ele disse, se vocês guardarem no dia seguinte vai estragar. Juntem só para o dia. Por quê? Porque ele era mau? Porque ele não queria que eles fizessem poupança? Não, é porque ele queria que eles aprendessem a confiar nele. Vocês vão confiar que a cada dia eu vou prover. Então é óbvio que não é errado você guardar dinheiro, fazer uma poupança, mas eu estou falando aqui que a gente precisa viver um dia de cada vez, né? O que a gente aprende no CR. Então Deus não quer te dar força para mudar o seu ano todinho de uma vez. Ele quer te dar força suficiente para mudar o seu dia, hoje. Peça a Deus força para trabalhar o seu hoje. Porque se você pensar assim, cara, eu vou conseguir ficar sem tomar Coca-Cola o resto da minha vida, um exemplo, né? Mas talvez eu consiga ficar sem tomar hoje, certo? E aí amanhã pode ser que eu consiga também. Porque eu vou focar naquele dia. E a pessoa que usa droga é assim. Se ele pensar assim, cara, eu vou passar o resto da vida sem usar isso aqui, ele enlouquece. Ele tem que pensar assim, hoje eu vou lutar para eu não usar. Eu sou viciado em videogame, então hoje eu não vou jogar. Amanhã é outro dia. E amanhã você começa e diz, hoje eu não vou fazer. Então escolha um problema que caracteriza a sua vida, divida em pequenos pedaços e trabalhe um dia de cada vez. E a cada dia peça a Deus a força para lutar com isso. Diga assim, de manhã, quando você levanta, Senhor, só por hoje eu quero ser paciente. Só por hoje eu quero pensamentos puros, não pensamentos imorais, Senhor. Cuida da minha mente. Senhor, só por hoje me ajuda a não ficar irado, a não me revoltar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Senhor, só por hoje me ajuda a ver o positivo, não o negativo. Mateus 6,34 fala assim, ó, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então não faça um voto assim, prometo que eu nunca mais vou brigar até o fim da minha vida. Fale assim, hoje, Senhor, me ajuda a não brigar. E aí no fim do dia você agradece a Deus pela vitória que você teve naquele dia. Não importa se ela é simples, se é pequena, se é grande. E se você cair, eu agradeço porque você pode se levantar, você pode seguir em frente, porque você está vivo e porque amanhã é outro dia para você tentar de novo. Terceiro ponto, gente, como é que eu posso cooperar com Deus? Dependendo do poder de Deus, não da minha força de vontade. Você já entendeu, né? Eu acho ao longo dessa série que a sua força de vontade não é suficiente. Que você vai voltar para o piloto automático, que você vai cair de novo naquele erro. Senão você já tinha mudado, né? Se fosse só falar assim, cara, eu quero fazer isso. Pronto, aconteceu. Não sinto mais vontade de fazer o errado. Era bom demais. Mas depender da sua própria força de vontade, na verdade, vai impedir a sua restauração. Então, o melhor que você pode fazer é parar de dizer, eu consigo resolver, meu problema não é grande assim, não é grave assim. Porque se não fosse, você já teria resolvido. Então, só fazer uma resolução e dizer, vou fazer, não é o suficiente. Jeremias 14:23 diz assim, ó, o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? Claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Mas aí tem uma boa notícia, gente. Porque Filipenses 4:13 diz assim, ó, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Amém? Então você ora assim, ó, Senhor, eu sei que na minha força de vontade eu não consigo mudar, mas eu confio no Senhor para me tirar desse problema, para me tirar dessa luta, para me tirar dessa falha. O quarto ponto, me concentrando no que é bom, não no que é ruim. Filipenses 4:8 diz assim, ó, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, pense da seguinte forma, no que você concentrar o seu pensamento é na direção que você vai. E é aquilo que vai dominar a sua vida. Se você se concentrar no que está mal,
isso vai dominar a sua vida. Se você se concentrar na luta que você está enfrentando, isso vai dominar a sua vida. Agora, se você se concentrar no que você pode ser, no que Deus quer que você seja, aí você vai caminhar nessa direção. O que tem a sua atenção tem em você. Guarde essa frase. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar assim, não pense sobre sexo. Qual foi o primeiro assunto que você pensou? Ninguém tem coragem de falar, né? Mas eu imagino que seja sobre sexo. Não é verdade? Se eu falar assim, não pense num elefante andando no monociclo. O que você pensou agora? Que foi? A Juliana, que não sabe o que é monociclo, pensou só no elefante. Monociclo é aquela bicicleta que é só uma roda, que o cara fica assim, com aquele palhaço anda assim. Pois é. Se eu falar para você não pensar, você vai pensar, certo? Então não adianta você ficar assim, eu não vou pensar sobre isso, não vou pensar sobre isso, não vou pensar. Você vai continuar pensando. O que você vai fazer é substituir aquilo de ruim por algo de bom. Você vai passar a pensar naquilo que é bom para a sua vida, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí eu queria dizer uma coisa importante. Vocês sabiam que você não resiste à tentação? Ou vocês acham que dá para resistir? Nenhuma vez a Bíblia fala assim, resista à tentação. Ela diz assim, resista ao tentador, ao diabo, né? E se a gente olhar o contexto do versículo, que é Tiago 4, de 5 a 8, ele fala assim, O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando falam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aí eu pergunto para vocês, em alguma parte disso aqui que eu li, está falando assim, você é forte, você é poderoso, você vai conseguir resistir. Tem alguma parte? Se você olhar tudo que está escrito aí, fala assim, que você é guiado pelo Espírito de Deus, que o Espírito tem ciúme, que Ele dá graça para você, que você deve se humilhar diante de Deus, que você deve se submeter a Deus, que você deve se aproximar de Deus. E aí no meio de tudo isso Ele diz, resista ao diabo. Então como é que eu resisto ao diabo? Fugindo do pecado e me aproximando de Deus. Quanto mais eu resisto achando que eu vou lutar contra o diabo porque eu sou super forte, mais ele persiste, mais ele vem contra mim. Quanto mais eu digo, não vou pensar nesse pecado, mais eu penso nesse pecado. Mas quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Quando eu me submeto a Deus, Ele usa o poder dEle para me ajudar. E aí eu consigo fugir do pecado, deixar ele longe e me aproximar do que Deus quer fazer na minha vida. Ou seja, mudando o foco da minha mente, dos meus pensamentos. Então não adianta eu só fazer o negativo, eu dizer, não vou mais comer besteira. Mas eu também não comer nada, o que é que acontece? Eu morro de fome. Não adianta eu dizer assim, eu não vou mais alimentar minha mente com imoralidade, com violência, com pensamentos negativos, depressivos. Aí eu faço o quê? Eu fico sem pensar, dá certo? Eu ficar sem pensar até eu morrer? Não dá, né? Se alguém aqui consegue ficar sem pensar permanentemente, me ensine, porque eu estou o tempo todo TDAH. Então, o que é que acontece, gente? Não adianta eu só dizer que não vou comer besteira, eu preciso comer a coisa boa no lugar, senão eu morro de fome. Não adianta eu dizer que vou parar com os pensamentos ruins. Se eu não alimentar minha mente com as coisas boas, a palavra de Deus, a oração, a presença de Deus, eu só vou ter uma mente vazia, esperando as coisas ruins voltarem. Se você estiver assistindo TV e tiver um programa ruim, você faz o quê se você não quer assistir? Eu faço o seguinte, eu fico sentado no sofá, olhando para a TV assim, não vou assistir, não vou assistir, não vou assistir. Vocês fazem isso também? É estranho, né, fazer isso? Qual é o jeito mais fácil de eu não assistir o programa? Mudando de canal.
Se eu deixar lá o som do programa rolando e eu aqui, não vou ver. Eu não vou ver esse programa. E o programa bem alto aqui do meu lado. Não é mais fácil eu trocar de canal, né? Da mesma forma é você. Troque o canal daquilo que você não quer, mas aquilo que não presta na sua vida e coloque o canal de Deus no lugar. E aí, gente, uma coisa importante também, né? Quando eu falo de se concentrar no que é bom, não é para você viver num positivismo barato, fingindo que os problemas não existem, ignorando o que é ruim, né? O famoso evangelho coach, que eu digo, vai dar tudo certo, não vou mais cair. O primeiro passo foi sair da negação. Foi eu admitir as minhas lutas, as minhas falhas, né? E eu mostrar que não, eu não sou capaz. Sim, os meus problemas existem. Então, quando eu digo para você focar no que é bom, não é você fingir que o problema não existe. É você focar em agir em prol da mudança. Focar no encorajamento que Deus te dá através da palavra e no bem que Ele quer fazer para transformar a sua vida. É como você pensar numa balança. Tem tudo de ruim que já me falaram, todas as mágoas que me fizeram de um lado. Você precisa balancear para o outro lado. E aí eu te pergunto, será que você tem gasto tempo suficiente com a palavra de Deus e com a presença de Deus para você balancear aquilo de ruim que alimenta a sua mente todos os dias? Pense que se você decorar um versículo por semana, você vai decorar mais de 50 versículos no ano. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que é que ele fez? Ele usou a palavra para rebater. Ele não disse assim, minha opinião é isso. Ele disse assim, a Escritura diz. Da mesma forma, quando o diabo vier confrontar você, você pode usar a palavra para confrontar ele. Quando ele disser assim, você não pode mudar. Aí você responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele falar assim, você nunca vai vencer o seu problema, você tem que ficar com medo do que vai acontecer na sua vida, porque pode vir uma tragédia a qualquer momento. Aí você olha para aquele pensamento e diz, não há medo no amor, porque o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Ou quando o diabo disser assim para você, ou a sua própria cabeça, quem é que você pensa que é? Você não vale nada, você é um inútil, ninguém se importa com você, ninguém valoriza você. Aí você lembra daquela passagem que diz, olha, 5 passarinhos valem uma moedinha, mas Deus não esquece nenhum deles. E vocês, até os fios do cabelo de vocês estão contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então, para cada mentira do diabo e para cada mentira que a sua mente te conta, existe uma verdade que Deus quer te dizer. E essas verdades estão na palavra dele. Então, deixe que o seu passado vá embora. Deixe que você se torne uma nova criatura, como no dia que você se entregou a Jesus. Porque em Cristo nós somos uma nova pessoa. O que é que isso significa? Uma nova identidade. A minha identidade não é mais o meu problema, não é mais o meu defeito. Agora a minha identidade é Jesus. Não é mais o meu trauma, o meu vício, o meu mau hábito. Minha identidade é filho amado e perdoado de Deus. Quem é que aceita essa identidade para si? Quem é que quer receber para si essa identidade de filho amado e perdoado de Deus? Eu sei que eu quero, porque é muito melhor do que a identidade de todos os meus pecados. Outro ponto é focar em fazer o que é certo, não em me sentir bem. Uma vez, quem foi aqui no acampamento assistiu o estalo que a gente fez com a Gleice, né, a minha esposa. E teve uma frase que ela falou, que foi muito forte, que foi assim, às vezes, fazer o certo não vai me fazer sentir bem, né? Então eu preciso fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. E às vezes com a gente é assim. Gálatas 5,16, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, se você esperar, você sentir que está pronto para fazer, você não vai fazer. Porque sempre vai ser um saco fazer a coisa certa, sempre vai ser um saco mudar. Mas se você começar a fazer o que é certo, porque é certo, pouco a pouco você vai criar um hábito bom. E aí o seu sentimento vai te alcançar. E lembre de uma coisa, você está tão acostumado com o sentimento anormal que o normal parece estranho. Você está tão acostumado a ser ansioso que num dia calmo parece esquisito. Você está tão acostumado a só pensar coisa ruim que quando você pensa uma coisa boa, você pensa assim, vixe, se está tendo uma coisa boa é porque depois vai vir uma pior ainda do que as outras que já aconteceram.
Mas se você permanece fazendo o certo, fazendo o que é bom para você, aquilo deixa de ficar esquisito. Imagina uma pessoa que come demais. Se ela fizer um jejum, ela vai morrer de fome. Vai ser estranha, a barriga vazia. Por quê? Porque ela está no outro extremo da balança. Até o momento em que ela se acostuma, e aí ela consegue se alimentar normalmente. Então eu queria deixar um encorajamento para vocês. A gente está caminhando para o final aqui, mas tem uma passagem aqui que a gente passou por tudo isso e viu todos esses desafios e talvez seja difícil, né? Mas Filipenses 1,6 fala assim, ó: eu tenho certeza que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Então, mesmo o Deus que começou a obra em você, talvez o Deus que te resgatou naquele dia que você levantou a mão aqui no Radical, ou no acampamento, ou na sua casa, ou que você orou com seu pai, com seu líder, dizendo, eu quero aceitar Jesus. Ou talvez você nem tenha aceitado, mas o Deus que te ama e te convida para estar perto dele. Esse mesmo Deus, ele diz para você isso: eu comecei uma boa obra em você e eu vou terminar. Isso é uma promessa para cada um de nós. Ele vai terminar a obra que ele começou, então creia nisso. E aí, duas últimas dicas que eu queria deixar é: caminhe com pessoas que te ajudam, não que atrapalham. Você vai descobrir que tem pessoas que são bem intencionadas e mal intencionadas. Acho que vocês já descobriram isso na vida, né? E você vai descobrir que tem pessoas que te ajudam a afundar mais e tem pessoas que te levantam. E você tem que caminhar com as pessoas e os ambientes corretos. Imagina uma pessoa que luta com alcoolismo, que é viciada em bebida, ela fala assim: rapaz, eu vou lá no bar da esquina encontrar meus amigos para comer um salgado. Aí todo mundo bebendo e ele diz que vai lá comer um salgado. O que é que vai acontecer? Ele vai cair na bebida. Ou então o cara luta com pornografia, aí ele vive andando em banca que tem revista imoral, ele assiste filme cheio de cena pesada, ele vai na casa de amigo que consome pornografia, que mostra para ele. Como é que tu vai se livrar assim? Então saia de perto das coisas que estão arruinando a sua vida. E, como eu falei antes, né, coloque uma coisa boa no lugar. Isso vale também para as pessoas. A Bíblia diz assim, ó: 2 são melhores do que um. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, se você tem a ajuda de alguém, quando uma pessoa cai, a outra vai te ajudar a levantar. E quando ela cair, você vai ajudar ela a levantar. Mas se você andar sozinho, quando você vai cair, meu filho, não tem ninguém para te ajudar a levantar. E se você está andando com as pessoas erradas, quando você está caindo, ela bota o pé ainda para tu tropeçar. Então, tem uma frase que a gente usa muito aqui na EBC, não sei se vocês já ouviram: sozinho, alguém sabe? Sozinho não pode, sozinho não pode. Restauração sempre acontece em relacionamentos. Ela acontece quando você se relaciona com outras pessoas que também estão na caminhada de restauração. Mas você não precisa esperar elas aparecerem do nada, brotarem aqui na sua frente. Vá atrás, né? A Janine veio aqui mais cedo e falou sobre o GR, né? O grupo de relacionamento. Um lugar onde você vai poder partilhar com outras pessoas a sua vida, ouvir a palavra de Deus. Ela falou do CR, que tem amanhã, né? Em que você pode buscar restauração, participar dos grupos de partilha. Procure esses ambientes e outros. Procure pessoas para compartilhar. Procure o seu líder, procure os seus amigos, os seus irmãos em Cristo. Se você caminhar sozinho, você vai estar fadado a cair na sua caminhada de restauração. E o último ponto, para a gente finalizar: se concentre no progresso, não na perfeição. Se concentre no pouquinho que você está aprendendo e crescendo, não em ser perfeito. Talvez você já tenha começado, talvez você até já frequente o CR, você participe de GR, você entenda um pouco de restauração, mas aí você pensa assim: cara, eu estou buscando, mas eu não vejo muitas mudanças em mim. Não se preocupe. É um processo, né? Eu lembro que o pastor Armando falou em um culto o seguinte: vida com Cristo é primeiro uma decisão, depois um processo. O primeiro passo é a salvação. Senhor, me salva.
Mas não acaba aí. Depois é um processo, que é o processo de restauração. Então, crer é muito importante. Mas a minha luta não acaba aí. E eu nunca vou ser perfeito nesse mundo. Sempre vou ser imperfeito. Mas eu sempre tenho um pouquinho a mais para aprender todo dia. E aí eu queria deixar uma última mensagem para você aqui. Deus nunca vai te amar mais do que Ele já te ama agora. Mas Ele também nunca vai te amar menos do que Ele te ama agora. Ele vai te amar o mesmo tanto desde o início da sua vida até o final. Mas para alguns de nós é difícil aceitar esse amor gratuito. E para alguns de nós é difícil aceitar que a gente não vai ser perfeito imediatamente, só porque a gente aceitou Jesus. Então o primeiro desafio é para você que já aceitou Jesus. Diga para Ele assim: Senhor, eu quero caminhar um dia de cada vez. Eu entendi que eu não vou ser perfeito de uma hora para outra. Aliás, eu nunca vou ser perfeito nessa vida. Mas eu quero ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Então diga para Ele: Senhor, um dia de cada vez, Pai. Eu quero me submeter às mudanças que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu te peço para remover as minhas falhas de caráter. Você tem coragem de fazer essa entrega hoje? Se você tem, ore comigo agora. E fale para Deus isso. Eu vou orar, mas você pode orar também aí diretamente, você com Deus, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda a me submeter às mudanças que o Senhor quer fazer. Me ajuda a transformar as minhas falhas pouco a pouco. Senhor Deus, nós estamos aqui na presença de muitas pessoas que querem buscar a Tua presença, que querem buscar restauração. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ajude cada uma delas a encontrar vitória nas lutas que elas estão enfrentando, Pai. Pode ser a coisa que parece mais besta ou mais impossível. O Senhor é capaz de curar e transformar cada uma. Talvez alguns aqui já são convertidos em Jesus e estão frustrados, decepcionados, porque pensavam que ia ser mais fácil de vencer essas lutas. Então talvez até achando que não são crentes de verdade porque tem esses problemas, mas não é verdade, Senhor. O Senhor é capaz de transformar, mas nem sempre é de uma vez. É um processo, Pai. Nos ajuda a viver o processo, nos dando força a cada dia para lutar, Pai. A cada dia, Senhor, nos carregando para mais uma vitória. E mesmo que a gente caia, mesmo que a gente sofra derrota num dia, como é bom viver um dia de cada vez, porque a gente pode olhar para o dia seguinte e dizer: amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu quero ser um pouco melhor do que hoje. E se eu não conseguir, eu ainda tenho esperança, porque ainda existe. Enquanto eu estiver caminhando contigo, Pai. E eu quero fazer um convite também. Além de todos vocês que já conhecem a Jesus, talvez tenha alguém que não conhece. E eu quero fazer esse convite para você que talvez não tenha conseguido ainda dar o passo da entrega, o passo do compromisso, o passo de dizer para Deus: Senhor, eu estou ouvindo tudo isso sobre restauração, sobre Deus me mudar, mas eu ainda não tinha nem descoberto que eu sou filha de Deus. Eu ainda não tinha nem descoberto que o Senhor quer me salvar e quer me mudar. Eu ainda nem comecei esse processo. Eu ainda nem saí da negação para entender que eu não tenho controle da minha vida, que eu não tenho controle dos meus problemas, e que o Senhor tem, e que o Senhor quer me ajudar. Então eu quero fazer o desafio: se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que quer entregar a sua vida para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar a sua mão. Eu faço esse desafio: se tiver alguém aqui que quer reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faça isso agora, é a sua hora. Tem uma pessoa ali atrás. Glória a Deus. Tem mais um ali, ó. Gente, dá um abraço nelas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à nossa família, família de Deus. Se tem mais alguém aqui que ainda está com dificuldade de dar esse passo, eu te desafio agora. Essa é a sua hora de dizer: Jesus, eu quero ser teu. Eu quero te receber no meu coração. Você pode levantar a sua mão agora. Eu te dou mais uma chance.
mais alguém ali, ó. Glória a Deus. Vamos lá dar um abraço nele. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem mais um ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu tô meio cego. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém, gente? Se tiver mais alguém, pode levantar. Você é bem-vindo na família da fé, na família de Deus. Amém. Os meninos que entregaram a vida a Jesus podem vir aqui na frente. Quem quiser e puder. Quem tiver coragem pode vir. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos receber eles agora na nossa família. Pode vir, meu irmão, pode vir. Chega aqui. Tá com vergonha? Pode voltar, fica à vontade. Vamos orar por eles, gente. Eu peço que vocês estendam a mão para eles, para abençoar a vida deles. Senhor, nós temos aqui várias pessoas que entregaram a sua vida a Ti hoje, Senhor. E nós abençoamos essas vidas hoje, esse passo tão importante de se entregar ao Teu nome santo, Jesus. De dizer, eu quero ser salvo por Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. E eu te peço que o Senhor abra as mentes e os corações de cada um deles para entender que hoje eles são filhos de Deus, são novas criaturas recebidos na nossa família, a família de Deus, Senhor. Que não é uma família de sangue, mas uma família espiritual. Nós abençoamos essas vidas, Senhor, para a Tua honra e glória, e recebemos cada um, Senhor. Hoje tem festa no céu, Senhor. Hoje tem salvação aqui no Radical, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, se tiver mais alguém aqui que ainda não teve coragem de se entregar, Senhor, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que elas possam se entregar no Seu coração, no lugar onde elas estão, nas suas casas, Senhor. Mas não deixar de entregar a vida àquele que é o autor da vida, o Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé, Pai. Muito obrigado por essas vidas recebidas hoje. Que o Senhor cuide de cada uma, guie cada uma com Teu Espírito Santo hoje. Abençoe, Pai, cada um, em nome de Jesus. Amém.